Falando da Parashá, Rabbeinu Chani Hadid Meir Carmos, a gente está agora nesse vídeo de Pesach, uma explicação rápida para vocês, só para vocês entenderem o que está acontecendo agora. Essa sexta-feira é o 7º dia de Pesach. Fora de Israel, todos os Yamim Tovim, né, as festividades, têm 2 dias, né, os dias que são proibidos de fazer trabalhos, serviços, como o Shabbat. Então, na verdade, o Pesach fora de Israel vai ser sexta e sábado também. Aqui em Israel, sábado já não é mais Pesach. Por isso, no Shabbat, aqui a gente vai ler a próxima Parashá da Shavua, que é Acharei Mot. No Brasil, que é a maioria dos nossos telespectadores, vai ser a leitura vai ser ainda do Pesach. Então a gente vai entrar num delay, né, na distância de uma Parashá daqui para diante, entre Israel e Brasil. E a gente pensou, e como a maioria das pessoas que nos veem estão no Brasil, a gente vai então tentar manter então a direção das Parashiot conforme o Brasil por enquanto. Quem quiser a Parashá da semana seguinte vai esperar uma semana para frente para poder receber a Parashá da semana seguinte aqui em Israel. E então a Parashá que a gente vai falar agora é a abertura do mar. A abertura do mar, a princípio, né, um milagre enorme. Inclusive o nível de profecia que o povo de Israel chegou nessa abertura do mar, está escrito que nossos sábios dizem, né, em hebraico se diz Ratah shifcha layam, mas shelo ra'ih Hezkel ben Buzi, quer dizer, o nível de profecia que chegou à serva mais simples do povo de Israel, não chegou a esse nível o profeta Ezequiel, filho de Buzi, que era um profeta muito grande. Ou seja, as pessoas realmente sentiram a presença divina de maneira muito, muito, muito forte. E, a princípio, isso foi consequência, né, do milagre grande. A gente pode imaginar a situação, né, que está o povo egípcio correndo atrás deles, né, todo o exército, para onde a gente vai, direita, esquerda, vamos para frente, vai. Moisés, que nem nos filmes que se vê, né, quer dizer, Moshe Rabbeinu levantando a mão, abre o mar de repente, né? Posso imaginar a sensação das pessoas, né? Quando sentiram aquela aproximação com Deus, que Deus está fazendo um milagre para você. Existe um filme que eu vi um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, né? De como se fala, um cinegrafista judeu, chama Jacobovich, se eu não me engano, né? Que ele fez dando explicações lógicas sobre a abertura do mar. E aí, entre elas, o terremoto na Itália, talvez, que não lembro todos os detalhes. E muita gente pergunta às vezes, né, como olhar para isso, né? A gente pode aceitar isso, o judaísmo aceita, talvez que teve alguma coisa natural dos milagres do Egito, ou a gente é obrigado a falar que teve uma saída completa do natural para o sobrenatural para poder abrir esse mar para o povo judeu. Ok. Okay. Na verdade, a gente pode entender desse modo que tem 2 enredos para a saída do mar. A gente pode fazer retratar assim, que é da maneira mais Hollywood possível, que o povo está passando no meio, tem uma muralha. Eu lembro que tem um desenho animado que fizeram do Êxodos, que numa muralha, as muralhas estão andando e tem uma baleia do outro lado, no desenho, né? Desenho uma baleia azul gigantesca. Do Egito, só para no Príncipe do Egito tem uma baleia azul gigantesca lá do outro lado, na mesma altura de todo mundo. Isso é virou um aquário, assim. Você está passando no meio de 2 aquários gigantescos e o povo está passando no meio. Isso seria um retrato mais extremo de milagre, assim, né? De falar de milagre sobrenatural. Então, o povo passando no meio, e depois, quando os egípcios estão chegando, essas 2 muralhas elas implodem. E a que você retratou é outra, de dizer que o mar realmente estava numa maré muito baixa, por algum motivo natural, e quando os egípcios foram passar, essa maré subiu rapidamente, talvez por causa de um cataclismo, um maremoto, um tsunami, o que for, no Mediterrâneo, e aí todo milagre seria limitado ao timing da coisa, quer dizer, Deus... Sincronização. A sincronização que Deus usou de elementos naturais, e esses elementos naturais, de maneira sincrônica, trabalhando da maneira que o povo de Israel foi salvo, e o povo egito ficou atolado lá embaixo. Até dizem que tem retratação de pedaços das bigas egípcias, dos carros egípcios de cavalo, tem pedaços numa área lá no Mar Vermelho,
Quer dizer, pode ser que tenha algum fundamento a nível arqueológico até isso. Mas, de modo geral, surge uma grande pergunta. Qual é o milagre? Como a gente vê milagres no judaísmo? O milagre é uma coisa que Deus abre os céus, de repente, de maneira com efeitos especiais, hollywoodicos, e faz uma coisa momentâneo, espontâneo, fora da ordem natural? Ou o milagre é uma coisa também ligada à ordem natural? Vale retratar que a palavra em hebraico para milagre é nes. E nesse em hebraico seria em português traduzir literalmente estandarte. É uma bandeira, é um sinal. Fala, olha, Deus para tudo, olha só, eu estou mostrando uma coisa para vocês lembrarem, ou para vocês fazerem, ou para se fortalecerem, verem a minha presença. A gente vê o pessoal aqui fazendo passeio, às vezes na Cidade Velha, aqui em Israel, né, no Muro das Lamentações, no Kotel, e tem aquele, um instrutor, como eles falam? O guia, né, o guia está no meio com uma bandeirinha. Então, uma bandeirinha. Você está procurando onde está o guia, está aqui com a bandeirinha. A bandeirinha para lembrar, para ver onde está o guia. Exatamente. Então, a pergunta é que tipo de milagre é o milagre melhor? O milagre que é escrachado, ele é um milagre assim, o tipo 1, que Deus abre o céu, ele abre o mar, ele faz 2 muralhas, ou é o tipo 2, que é um milagre mais assim, tênue, mais tímido, que Deus faz uma coisa que parece natural, mas que acontece exatamente naquela hora, naquele lugar, mesmo que se você olhar, você não vê uma coisa destoando tanto do fenômeno natural. Então cada milagre tem uma vantagem e uma desvantagem. Vamos analisar os milagres. O milagre nesse que é o escrachado, ele tem a grande do impacto, que você falou que qualquer pessoa que estava no mar falou, uau, olha só o que Deus está fazendo, o que a gente está vendo aqui. E como ele se importa com a gente. E como ele se importa, e olha só como ele está de maneira explícita se envolvendo na história do mundo, entrando de sola na história do mundo. E aí, qual é o problema desse milagre? Esse milagre ele é altamente viciante. Ele é um milagre que ele cria um grande impacto inicial, mas aí o efeito dele é de pouco tempo. Tanto é que logo depois da saída do povo judeu e esse milagre, a salvação que aconteceu no Mar Vermelho, o povo depois começa a reclamar, o povo cai para um nível muito baixo e começa a reclamar da saída. Quer dizer, eles estavam num clímax muito alto e caiu. Né? Aqui no passo que eu estou lendo aqui junto, né? Quem nos daria a morte na terra do Egito, quando a gente estava ainda comendo a carne, isso tudo está ligado, isso está tudo anexo. Tirou para o deserto para matar a gente nesse deserto. Exato. Está tudo anexo a esse grande milagre. Então o milagre, por exemplo, ele tem um efeito muito grande, impacto muito forte, mas é um efeito de curto prazo, que ele acaba logo. Qual é a coisa do outro agora? Vocês já estão adivinhando o que eu vou querer falar do segundo milagre. Os segundos milagres, geralmente, eles não têm um grande impacto, mas eles podem se estender a longo prazo. Como é que eles podem se estender a longo prazo? O que ele tem que faz ele se estender a longo prazo, no efeito na pessoa, que o outro não tem? Que o milagre que Deus não aparece de maneira explícita na história é o milagre clássico que Deus faz o tempo todo, no dia a dia. E Deus no tempo todo salva pessoas, salva o povo de Israel, ajuda povos, ajuda grupos de pessoas, ajuda. Mas essa ajuda e a coisa divina de Deus ajudar, a providência divina nesse nível mais sutil, você só repara se você medita sobre Deus agindo na história. Você, por exemplo, meditou como Deus o tirou do Egito. Você meditou como Deus, de maneira não explícita, ajudou em Purim. Como Deus ajuda as pessoas na história. Quando você medita na tua vida como Deus te ajudou durante a vida. Deus pode ser que não abriu os céus para te ajudar, mas muitas coisas que aconteceram na tua vida aconteceu exatamente quando você estava precisando, apareceu aquela pessoa para te ajudar daquele tipo de maneira, ou te dar esse tipo de conselho, ou te foi criado para você uma oportunidade. Isso é só através da meditação que a pessoa faz uma retrospectiva da vida dela. E essa retrospectiva, essa meditação que ela faz, esse exercício, cria uma crença verdadeira. Isso é uma coisa orgânica que a pessoa vai se autoconstruindo. É diferente, não é o uau do milagre tipo 1, que uau, mas depois, ok, tudo bem, mas agora já passou. Mas às vezes é importante que ele aconteça. Mas o tipo 2, ele tem efeito mais duradouro,
e ele é mais didático a nível do desenvolvimento humano. Que é isso, e por isso responde a pergunta porque Deus toda hora não intercede na história. Se Deus não está satisfeito com o que está acontecendo aqui, por que ele não abre um dia de noite? Pega uma noite de o céu bem limpo, e Deus pode abrir e fazer tipo um Mamad Har Sinai e começar a falar: eu não estou satisfeito com o que está acontecendo aqui. E começa a dar uma moral lá, e todo mundo vai sair das casas e vai olhar uma luz lá em cima e falar: oh meu Deus, olha o que Deus está se revelando para todo mundo aqui agora. É no Monte Carmel. Sim. Monte Carmel com um ideal na vida. Exatamente. Quanto tempo vai durar esse efeito? 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois vão falar: foi um efeito, foi uma alucinação coletiva que aconteceu aqui, aconteceu alguma coisa, sim, etc, etc, etc. O efeito vai passar. Esse não é o grande contribuição de Deus, que Deus quer dar para o desenvolvimento da humanidade espiritual das pessoas. O desenvolvimento Deus está por detrás das câmeras e ele se esconde através dos efeitos naturais, e isso vai para frente. Por quê? Isso tem vários motivos que a gente não precisa ficar explorando todos aqui. A gente sabe que Deus é a favor da livre escolha. E a própria presença divina explícita, se ela estivesse no mundo, ela afetaria a livre escolha. Nós seríamos servos de Deus perfeitos, mas seríamos zumbis. Se a gente tivesse Deus na nossa frente, igual os anjos, vem a presença de Deus todo o tempo. Senão nós seríamos robôs humanos que fariam o homem. Então esse mundo foi criado da maneira que a gente sabe que é Olam, que é Elem. Olam Elem quer dizer, é o que está faltando no mundo, é a não presença. A coisa mais importante do mundo, que é o Criador do mundo, ocultação, ele está oculto no mundo. Isso está no próprio nome Olam. Então esses são os maiores milagres, na verdade. Mas é claro que a gente lembra os milagres tipo o Mar Vermelho, porque os próprios milagres que acontecem de maneira explícita, eles têm a razão de ser deles, mas a gente também tem que olhar os milagres que são menos explícitos, que são coisas do dia a dia, até do nosso cotidiano, que eles têm um efeito educacional muito forte. Eu acho que eu já falei bastante, eu acho que você pode continuar. Eu vou acrescentar só na tua ideia um ponto também importante. Acho que se fala muito sobre isso, né? Tem uma gravação aqui de um rabino do Macon Meir também, que ele fez inclusive uma animaçãozinha, que talvez eu vou traduzir para português, sobre quem é Deus, né? E existe um erro muito comum que as pessoas costumam sempre falar, inclusive quando a gente vê na Parashá, né, da saída do Egito, a gente imagina sempre que existem duas entidades, né? Existe Deus e o povo de Israel. Deus e o povo de Israel. Deus e o mundo. Deus são sempre dois pontos distintos que têm uma intervenção, uma como se fala, uma ação, né? Reciproca, como se fala? Recíproca entre os dois, né? Mas são duas entidades. E, na verdade, não é bem assim, né? A gente chama Deus, um dos nomes que a gente chama Deus é Amakom. Makom quer dizer o lugar. Como quem dizendo, o Deus é o lugar do mundo e não o mundo é o lugar de Deus. Ou seja, Deus inclui todo mundo também, inclui nós também. Então, a maneira para você se conseguir conectar a Deus, muitas vezes não é procurar uma entidade que está fora de você, e sim Deus que está envolvido intimamente dentro de você. E quanto mais então a gente entende que nem você falou, né? Quando vem um milagre de cima, a gente fala: uau, Deus me salvou. O tipo 1 milagre não vai ajudar nesse exatamente, no que você está falando. Exatamente. Só o milagre tipo 2 pode ajudar nessa saga. Exatamente. Que aquele milagre que vem de fora, sim, ele é muito forte, mas ok, foi Deus, o Todo-Poderoso lá de fora que fez o milagre. Quando Deus mostra que o mundo todo está agindo, né, numa direção para poder unir Deus ao homem, para provar que Deus e o homem na verdade é uma mesma entidade, uma entidade junto, uma união entre o homem e Deus, isso é muito mais forte. Então, a princípio, né, se você descobrir, por exemplo, né, que Deus não só abriu o mar, mas já há 2000 anos antes, né, quantos anos foi a abertura do mar? Foi no ano de... Quanto tempo depois da criação do mundo? Foi no ano de... foi 3.500 anos atrás, em torno de... Avram é 1948, e então a gente está falando 400 anos depois de 2300, mais ou menos. Uma coisa assim. Então, se no ano de 2300 se abriu o mar, sim, mas as contas para eles serem abertas já foram feitas 2.300 anos antes atrás, na criação do mundo, com as contas, sim, de Deus, o que vai acontecer daqui a 2.300 anos?
Então a intervenção, a relação entre Deus e o povo de Israel, e a intervenção entre Deus e as pessoas que querem se conectar a Deus é muito mais íntima, não é uma coisa que de repente, e os egípcios estão chegando, temos que fazer alguma coisa, não é que de repente se acordou. Está tudo programado, está tudo envolvido. É como diz, né? Deus nunca traz um problema para o mundo se ele já não criou a solução para isso antes. Então esse cataclismo ou tsunami já estava pré-programado. Que Deus usou uma maneira natural de fazer isso, tudo bem. Independente se foi cataclismo, se foi milagre, mas isso estava já programado. Deus tem toda a programação dele já também, porque tudo que acontece no mundo, na verdade, faz parte de Deus também. A gente também faz parte de Deus também. A gente, na verdade, é como se fosse um pensamento de Deus, né? Às vezes, nossos sábios usam essa palavra também. Eles falam, né? Quando Deus fala sobre a criação do mundo, ele fala, assim que me passou pelo meu pensamento quando eu criei o mundo. Como quem dizendo, né? O pensamento de Deus, na verdade, é a criação, porque é uma parte de Deus, no final das contas. E eu acho que isso é muito importante para as pessoas lembrarem sempre nas suas vidas. E talvez o que ensina na Parashá, a abertura do mar para a gente também, é lembrar, né, que Deus, quando ele está com você, ele não está só agora com você. Não é que de repente agora, de repente ele escutou tua tefilá e ontem não, e anteontem também não. Ele está o tempo todo, existe uma programação toda. Você pode se envolver com Deus, talvez, e criar uma intervenção maior por meio da tua união com Ele. Mas Deus não está num ponto, não está fora de você. Deus faz parte de você. Deus está junto com você também. E isso eu acho importante para as pessoas lembrarem aqui na abertura do mar, lembrando dos milagres de Deus, entendendo essa intervenção de Deus, pensando sempre, né, quando vem uma dificuldade, que Deus já fez a programação como sair dessa. Só tem que descobrir como é a solução, né? Mas a solução pode estar dentro da gente. A solução pode estar dentro da gente também. Se Deus quiser, que tenhamos todos um Shabbat Shalom, um Yom Tov para vocês também. Shalom, e a gente se encontra semana que vem na Parashat Harei Mot, que se vai ler em Israel já essa semana. Tudo de bom.